Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Tavares e hoje nós veremos o conteúdo presente no plano de estudo tutorado número 2 do sétimo ano, quarta semana, componente curricular Arte do ano de 2021. Hoje estudaremos a música. Música, maestro. A expressão música clássica tem vários sentidos. Muitas pessoas chamam de clássica a música tradicional ou antiga do seu país. Entretanto, no mundo ocidental, é costume utilizar essa expressão para se referir à música erudita. Pessoal, vocês já ouviram alguém falar assim: "Ah, eu gosto de música clássica"? Só que, quando nós utilizamos este termo, de uma maneira mais técnica, falar que gosta de música clássica, nós estamos falando que gostamos de um período de composições musicais da Europa que vieram após o que ficou conhecido como música barroca e que foi substituído pelo romantismo na música. Um termo que seria um pouco mais correto, então, de se usar é o de música erudita, porque clássico foi um dos inúmeros períodos que a história da música teve. A história da música teve o período medieval, teve o Renascimento, teve o Barroco, teve o Classicismo, que aí sim engloba a música clássica, teve o Romantismo, o Modernismo e a música contemporânea. Compreenderam? E o PET vai trazer alguns nomes de compositores da história da música erudita ocidental. Nós vamos conhecer um pouco sobre eles e um trechinho de suas obras. Johann Sebastian Bach foi um compositor que representou o barroco alemão. E dele nós vamos ouvir um trecho do coral final da cantata número 147, e este trecho é conhecido como Jesus, Alegria dos Homens. De Handel, um compositor que nasceu na Alemanha, mas foi naturalizado inglês e representou o movimento barroco inglês, nós vamos escutar um trecho do oratório chamado O Messias, e é o Aleluia, o excerto que nós ouviremos. De um outro compositor
que também representou o período barroco, só que agora, o barroco italiano, nós ouviremos um trecho de uma obra chamada As Quatro Estações. E das quatro estações, nós ouviremos um excerto de um movimento chamado A Primavera. De Mozart, um compositor do período clássico da história da música, ou seja, este daí nós podemos chamar de música clássica, as obras que ele produziu. Nós ouviremos um trecho de sua sinfonia KV 525 em Sol maior. De Beethoven, um compositor que ficou na transição entre o período clássico da história da música e o período romântico, ouviremos um trecho de sua sinfonia número 5. De Chopin, um compositor do período romântico da história da música, ouviremos um excerto de seu noturno, Opus 9, número 2, para piano. E de Debussy, um compositor francês, um dos grandes nomes do modernismo musical, e que suas composições são inspiradas nos ideais do movimento impressionista, escutaremos um trechinho de uma obra para piano chamada Arabesque número 1.
Vamos para as atividades de hoje. 1. Momento de relaxamento. Escolha uma música de qualquer dos compositores citados acima. Você deverá ouvir a música e, ao mesmo tempo, executar um desenho cego. Um desenho cego é aquele que nós o executamos sem olhar para a folha de papel, apenas ouvindo o som de uma música, aqui no caso. No espaço reservado abaixo, você fará um desenho com os olhos fechados, registrando as sensações que a música te causa. Será uma mistura de linhas que, no final, resultará em um desenho abstrato. Será um desenho abstrato porque nós não conseguimos identificar uma forma presente na natureza, em nossa realidade neste desenho. E faça essa aula em um ambiente tranquilo e tente sentir a música. Trata-se, então, de uma produção pessoal. Vocês podem utilizar os exemplos que eu apresentei para vocês ou procurar outras composições destes artistas. O número 2 vai abordar um artista brasileiro chamado Hermeto Pascoal. E ele ficou conhecido no mundo todo por seu trabalho inovador com a música, que mostra a curiosidade em relação aos sons. Desde criança, Hermeto interessava-se por sons do cotidiano. Ventos, barulhos das águas, o som dos animais, os sons que eram produzidos por uma chaleira ou panelas batendo, por exemplo. E desde pequeno ele gostava de fabricar seus próprios instrumentos musicais com materiais inusitados, trazidos de ambientes diversos para criar novos sons. E aqui tem terminem de ler então o texto base e nós vamos passar para a atividade. O que é que o número 2 propõe? Que vocês façam uma experimentação. Feche seus olhos e ouça os sons de seu ambiente. Você consegue distingui-los? Quais são os sons produzidos por energia elétrica? Que seriam os sons produzidos por eletrodomésticos. E os sons da natureza? Quais sons são de objetos sendo manipulados? Às vezes vocês estão aqui assistindo o vídeo, fazendo atividade, tem alguém na cozinha preparando o almoço, a janta? Ou algum outro tipo de atividade? Faça anotações sobre quais sons você conseguiu perceber. E este também é um exercício com resposta pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nos vemos em uma próxima semana. Um abraço!